Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muitíssimo bem-vindos. Hoje eu vim mostrar para vocês as 19 melhores leituras que eu realizei no ano de 2025. É isso aí, hora do vídeo, um dos mais esperados do ano, acho que junto com o da festa do livro da USP, esse é um dos vídeos que o pessoal mais gosta de assistir, e eu também adoro assistir esse tipo de vídeo em outros canais. E aí é o seguinte, o que eu pretendo fazer aqui nesse vídeo? Mostrar pra vocês as 19 melhores leituras que eu fiz ao longo do ano, e falar rapidinho sobre algumas das minhas decepções literárias de 2025, que é uma coisa que eu nunca faço, mas eu acho que esse ano tem algumas que eu gostaria de comentar. Então, para começar, você já sabe o que fazer, deixa o seu joinha, seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos, se der, deixa um hype para mim também. E caso você queira adquirir qualquer um desses livros, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, utilize o meu link que fica sempre aí no box de descrição. Eu tô deixando também nos comentários, fixado lá em cima nos comentários, pra ficar mais fácil de vocês acessarem. Comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E eu queria lembrar vocês que eu elaborei uma página dentro da Amazon, que eu tô chamando de Lojinha Redemunhando, que é um espaço onde eu consigo separar os livros por categorias. Então, se você entrar lá, tem livros de filosofia que eu recomendo, livros de história, livros policiais, livros leves, livros para ler nas férias. E eu vou fazer também uma pastinha lá dentro com as minhas melhores leituras de 2025. Então, os livros que eu mencionar já estarão todos reunidos no mesmo lugar, no link da Amazon. O link também está no box de descrição e no primeiro comentário. Então, caso você não me conheça, ou caso você não se lembre, todo ano que eu faço o vídeo de melhores leituras, eu faço o vídeo em duas partes. Uma das partes eu mostro as leituras excelentes do ano, e na outra parte eu mostro as leituras favoritas. Que diferenciação é essa que eu faço? As leituras excelentes são leituras que eu acho maravilhosas, e que muita gente vai gostar, e que são livros que eu sei cerebralmente que são bons. Ou seja, eles têm uma estrutura boa, personagens, história. Na minha opinião, 5 estrelas, tudo encaixadinho, livros que eu adorei ler esse ano e que eu recomendo pra muita gente. E os livros favoritos são aqueles que me tocam de uma forma mais emocional. Eu não sei se é todo mundo que vai gostar, mas são livros que pra mim têm essa reverberação emocional, me atingem de um jeito muito profundo, muito íntimo. Tá? Então sempre eu tenho mais leituras excelentes e poucas leituras favoritas, e eu vou mostrar todas pra vocês aqui hoje nesse vídeo. Dessa vez eu não separei em 2 vídeos, tá tudo no mesmo, mas eu vou separar nessas duas categorias, livros excelentes e livros favoritos. Quero lembrar vocês que esses livros não estão em uma ordem ranqueada, não é do pior pro melhor, nem nada disso. Eu vou mostrar pra vocês na ordem de leitura que eu fiz ao longo do ano. Vocês vão ver que muitos deles fazem parte de projetos de leitura que eu faço aqui no canal. Por exemplo, 40 livros para ler antes dos 40 anos. Eu tenho 2 listas aqui no canal de 40 livros para ler antes dos 40. Uma lista de 40 livros de ficção e uma lista de 40 livros de não ficção para ler antes dos 40 anos. Esse ano eu fiz também o desafio das palavras-chave do Geek Freak, Vitor Almeida, que me ajudou bastante, e tem alguns livros que entraram aqui para os meus melhores do ano. E sempre os clubes de leitura são ótimas formas da gente conhecer livros novos. E eu só tenho a agradecer ao Piquenique Literário, um clube de leitura presencial aqui em São José dos Campos, que sempre me proporciona ótimos livros, fora as discussões que são sempre bem legais. E antes da gente começar, abre a sua lista de desejos. Não sei se é um caderno, não sei se é a lista da Amazon. Dá seu jeito aí, porque vai ter algumas dicas muito boas. Então eu vou fazer na seguinte ordem. Primeiro eu vou apresentar algumas menções honrosas, que não vão aparecer nas listas de melhores, mas fica a dica aqui que eu gostei muito. Depois, os livros excelentes, depois os livros favoritos e, por último, as decepções, tá? Se você quiser ir direto para algum deles, eu recomendo que você assista todo o vídeo. Mas se você quiser ir direto para algum deles, é só você dar uma olhadinha aqui na barrinha de tempo do YouTube, que eu separo o vídeo por capítulos, certo? Vamos lá então. Começando então pelas menções honrosas, que eu realmente só vou mencionar, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Começando por Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, de Cíntia Moscovitch, pela editora Record. Um livro que eu ganhei de presente e li pro desafio do Geek Freak, das palavras-chave. Tinha que ter no título alguma palavra que remetia à luz, e eu escolhi o brilhante, né? É um livro de contos muito criativos, eu gostei bastante.
E eu nunca tinha lido nada da Cynthia Moscovitch, então eu vou atrás de mais coisas dela, porque eu gostei muito. Segunda menção honrosa, Cozinha Confidencial, uma aventura nas entranhas da culinária, de Anthony Bourdain, pela Companhia das Letras, com tradução de Beth Vieira e Alexandre Boyd. Esse livro é meio que um relato pessoal do Anthony Bourdain, um chefe de cozinha lá dos Estados Unidos, que mistura um pouco de autobiografia, um pouco de memórias, um pouco da opinião dele mesmo sobre a cozinha, o ambiente mesmo dos restaurantes, da cozinha, esse cenário todo lá nos Estados Unidos. E eu gostei muito do jeito que ele escreve, ele é irreverente, ele é ácido, ele conta coisas fora do, digamos, do politicamente correto. Foi um livro que eu adorei. Terceira menção honrosa, Falando de Música, de Leandro Oliveira, pela editora Todavia. Mais um que eu ganhei de presente e mais um pro desafio do Geek Freak. Tinha que ter alguma coisa a ver com som, se eu não me engano, o título do livro. Então eu peguei esse Falando de Música, que é um livro de não ficção, um conjunto de ensaios sobre música clássica. A gente chama de música clássica, né? O Leandro Oliveira é especialista e eu achei o livro muito acessível e muito gostoso de ler. Quarta menção honrosa, Descolonizando Afetos, da Geni Nunes, pela editora Paidós. É um livro que questiona a monogamia, na verdade faz uma crítica da monogamia, ou seja, uma análise do ponto de vista dos povos indígenas. A Geni Nunes é uma psicóloga que faz parte do povo Guarani e ela tem uma linha de pesquisa, eu gostei muito disso, assim, a forma que ela apresenta a pesquisa dela, de um jeito meio informal, mas também muito preciso com o que ela quer dizer. Então, mais do que o tema em si, eu gostei muito da forma do livro, do texto da Geni e principalmente das análises ligadas à colonização. Ela conecta a ideia da monogamia com a monocultura que a colonização trouxe, e a monocultura aqui também quer dizer o extermínio de formas de vida nas Américas, né? A quinta menção honrosa vai para Ficções Amazônicas, de Aparecida Vilaça e Francisco Vilaça Gaspar, pela editora Todavia. Mais um livro de contos, autores brasileiros. A Aparecida Vilaça é da antropologia, o Francisco Vilaça não é da antropologia, não lembro, acho que ele é da química. Mas eles escreveram contos muito criativos sobre o norte do país, a Amazônia, e que envolve vários personagens diferentes, várias situações diferentes, inclusive personagens e situações indígenas, assim, muito, muito bacana o livro deles. E a sexta e última menção honrosa que eu tenho para fazer é O Senhor Loverman, de Bernardine Evaristo, pela Companhia das Letras, com tradução de Camila von Holdefer. Meu primeiro livro da Bernardine Evaristo, adorei a escrita, o humor do livro. Se passa na Inglaterra, é um casal que está casado há muitos anos, já há muitas décadas. Eles vêm do Caribe, mas também já moram na Inglaterra há muitas décadas. Só que o homem desse casal, na verdade, é apaixonado pelo melhor amigo dele. Ele é gay, mas vive essa vida de fachada com uma mulher. E ele já na velhice entra numa crise, pensando o que ele deve fazer da vida dele, se ele deve deixar a esposa dele e ficar com o melhor amigo, que é o namorado dele, como é que as filhas vão lidar com isso, muitas questões culturais também de imigração. Eles são um casal negro e que lida com muitas barreiras culturais mesmo, de aceitar a homossexualidade, coisas desse tipo. Livraço, gente. Aliás, esses todos que eu tô recomendando, vai fundo. Se você gostou da sinopse, já anota aí na sua lista de desejos. Vamos às leituras excelentes que eu fiz em 2025. No total, são 15 leituras excelentes. Começando por um livro de fantasia que eu li lá em janeiro, Jonathan Strange and Mr. Norrell, de Susanna Clarke, pela editora Seguinte, com tradução de José Antônio Arantes. É um livro que eu ganhei de presente da minha amiga Karina. Obrigada, Cacá. Esse livro estava nos meus favoritos até pouquíssimo tempo atrás, até alguns dias. Mas eu achei que de janeiro pra cá, pra dezembro, ele já perdeu um pouquinho esse impacto emocional que ele tinha tido, então eu resolvi colocar ele do lado dos excelentes, tá? Se passa na Inglaterra do século XIX, e nessa Inglaterra a magia existe. Na verdade, existiu. A magia existiu, existem cavalheiros ali que se denominam magos, se autodenominam magos, mas eles não praticam magia, eles só estudam história da magia. E tem um cavalheiro que é super recluso, que pratica magia. Descobre-se isso, e esse cara fica super famoso entre os magos,
mas ele é muito rabugento, ele realmente é isolado ali desse grupo dos magos. Ele não quer que todo mundo pratique magia e tudo, que é o Mr. Norrell. E vai surgir um outro personagem, que é o Jonathan Strange, que é um cara mais novo e que tem um talento gigante pra magia. Ele consegue praticar a magia, mas não tem o conhecimento teórico. Então eles são meio que complementares, né? O Mr. Norrell, ele é bem teórico, bem erudito, mas não quer que as pessoas pratiquem magia. E o Jonathan Strange pratica muito bem, mas falta aí essa parte mais do estudo. E eles vão se juntar de alguma forma, mas ao mesmo tempo eles vão ser rivais também. É um livro bem inglês, assim, tudo. A forma de escrita eu achei daquela elegância inglesa do século XIX, a ambientação. Esse livro é muito imersivo, foi isso que eu gostei bastante. E ele tem uma abordagem muito histórica, que eu gosto, né? Eu sou professora de história e de filosofia. Então, vale muito a pena. Achei bem diferente dos outros livros de fantasia que eu conheço. Li um quadrinho que eu amei, Na Sala dos Espelhos, Autoimagem em Transe, ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu, de Liv Stromquist, pela Quadrinhos na Cia, com tradução do sueco de Kristin Lee Garrubo. Esse é um quadrinho de não ficção. Vocês vão ver que eu li muita não ficção esse ano, gente. É um quadrinho de não ficção que vai discutir questões relativas à imagem, à autoimagem principalmente. Então vai trazer discussões sobre as redes sociais, sobre a forma como a nossa autoimagem é construída, por que a gente adora se olhar na câmera, no espelho, por que a gente usa tanto filtro. Eu acho uma discussão muito atual e super bem feita. A Liv Stromquist faz os quadrinhos, mas ela traz um monte de referências teóricas, coisa que eu adoro, né? Inclusive, ela é socióloga, estudou ciência política também, fica a dica. Um que eu li pro Piquenique Literário, mas que já estava no meu radar há muito tempo, O Crime do Bom Nazista, de Samir Machado de Machado, pela editora Todavia. Um livro de mistério, assim, um livro policial que faz homenagem aos livros mais típicos desse gênero. Se você lê O Crime do Bom Nazista, você imediatamente remete a Agatha Christie, por exemplo. Se passa na época do nazismo, numa viagem de Zeppelin da Alemanha para o Brasil. E nesse Zeppelin, ninguém pode sair, né? Tá todo mundo voando em viagem e acontece um assassinato. E eu amei a forma que esse livro é conduzido. Eu acho ele muito atual, apesar dele falar bastante, né, dos anos 30 do século 20. Eu acho ele muito atual, porque a gente tem essa discussão sobre o fascismo, sobre a extrema-direita hoje em dia. E o livro do Samir Machado de Machado vai trazer isso também, a parte histórica, mas também a discussão atual. E ao mesmo tempo que ele é essa grande homenagem, ele também é muito inovador. Eu também acho esse livro criativo. Vale a pena vocês darem uma chance. Ele é curtinho, ele é muito bom de ler. Nem todo mundo do Piquenique Literário gostou tanto quanto eu gostei, mas eu sou fã desse gênero, né, de livro policial, quando é bem feito. E eu acho que esse foi muito bem feito. Um de história que eu li esse ano foi Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, de Michelle Perrault, pela editora Paz e Terra, com tradução de Denise Botman, seleção de textos e introdução de Maria Estela Martins Bresciani. Olha o tanto de marcação que eu fiz. É um livro, eu nunca tinha lido Michelle Perrault, uma historiadora francesa, e nesse livro nós temos vários artigos em que a Michelle Perrault vai analisar a situação desses grupos sociais que foram excluídos da história, ou seja, excluídos da análise histórica que se faz, né? São agentes muito fortes da sociedade, mas que por muito tempo não foram considerados para uma história oficial. Então ela fala dos trabalhadores de fábricas, que são os operários, das mulheres, principalmente das donas de casa, e dos prisioneiros. A minha parte favorita, com certeza, foi a primeira, que falou dos operários. Fala sobre a questão das máquinas, que eu acho que hoje em dia dialoga muito com o nosso cenário em relação às inteligências artificiais. Fala sobre como os empregados viam seus patrões e coisas desse tipo. E eu acho que é uma aula de como fazer um artigo de história, assim. Porque são artigos muito rigorosos em termos documentais, mas ao mesmo tempo muito bons de ler, assim, muito palatáveis. Quem gosta de história vai atrás desse livro, que é muito bom. Só para lembrar que os artigos remetem sempre à França, tá? Aí eu amei um livro infanto-juvenil esse ano, chamado A Morte é Assim? 38 Perguntas Mortais de Meninas e Meninos, de Ellen Dutti e Ana Juan Cantavelha, com ilustrações de Andrea Antinori, pela editora Baião,
que é um selo da Todavia, e tradução de Sheila Miranda. Como eu disse, esse é um livro infanto-juvenil que vai falar sobre a morte. Ele vai pegar perguntas de crianças de... Agora eu não vou lembrar a faixa de idade, mas eu acho que é tipo de 7 a 15 anos de idade, e vai tentar responder. E tem pergunta de todo tipo. Tem pergunta que vai mais para um lado espiritual, tem outras perguntas que vão para um lado mais prático. Por exemplo, o que acontece com o meu videogame quando eu morrer? Ou qual é o sentido da vida se nós vamos morrer? Ou perguntas mais sociológicas também, né? Filosóficas. Por que nos incomoda falar sobre a morte? Quem cuida dos filhos quando os pais morrem? E, gente, as ilustrações são um show à parte, assim, tudo muito, muito bonito. Eu adorei esse livro. Ele não serve para crianças tão pequenininhas. Eu tenho um sobrinho de 2 anos, não é o caso porque tem bastante texto, mas eu acho que para crianças mais velhas, de uns 8 anos em diante, assim, livraço, e para adultos também, tá? Uma das autoras é especializada em filosofia e literatura infantil, e a outra é doutora em antropologia social e cultural. Um livro de filosofia que eu peguei para ler esse ano e adorei, um dos melhores leituras do ano também, é Ética Nicômaco, do Aristóteles, pela editora Vozes. A tradução é de Vinícius Chichurra. Esse modelo de livro da editora Vozes é muito confortável, ele tem imagens legais pra gente fazer anotação, a diagramação é muito boa também de ler, espaçadinha. E esse é o livro do Aristóteles que fala sobre vários temas de ética, como felicidade, virtude, amizade. Ele vai falar de vários temas clássicos da filosofia. E é aqui que a gente vê algumas das ideias fundantes da filosofia ocidental, porque Aristóteles, né, é um dos nossos principais filósofos aí gregos. Então vale muito a pena ler se você ainda não conhece. Aí eu li um de ficção científica, mais ou menos no meio do ano. Eu tava bem cansada, eu tava precisando de uma coisa para espairecer a minha cabeça, e esse foi perfeito. Eu li no Kindle e acabei comprando o livro físico depois, porque eu gostei tanto, que é o livro A Sociedade de Preservação dos Kaiju, do John Scalzi, pela editora Aleph, com tradução do Samir Machado de Machado, que é o autor do livro Crime do Bom Nazista. Esse é um livro muito divertido, muito engraçado, ele tem esse bom humor também, que eu acho que torna muitos livros leves, que é esse caso. O que é essa Sociedade de Preservação dos Kaiju? Kaiju é esse monstrão, tipo um Godzilla. E nesse livro existe um mundo paralelo em que existem kaijus. Eles estão lá vivendo a vida deles, é um mundo com uma física um pouquinho diferente da nossa, uma biologia diferente da nossa também, mas existe um portal entre o nosso mundo e o mundo dos kaiju. E um grupo de seres humanos formou essa sociedade protetora, sociedade de preservação dos kaiju, para proteger os kaiju dos seres humanos, e não o contrário. Porque a gente pensava, é proteger os seres humanos desses monstros, né? Não, é o contrário, nós somos os monstros. E o personagem principal vai ser convidado a participar de um... Ele não sabe que existe essa sociedade, e ele vai ser convidado a participar de um projeto secreto e tal, e aí ele vai descobrir essa sociedade de preservação e as coisas vão acontecendo. Eu achei muito legal, assim, os personagens são diferentes do que eu tô acostumada, eles são um grupo de cientistas muito bem-humorados também, cada um tem o seu jeito particular, a sua personalidade, e o John Scalzi conseguiu fazer um livro leve, na minha opinião. Fiquei muito feliz de ter conhecido esse livro esse ano. Inclusive, comprei mais 2, eu acho, do John Scalzi, de tanto que eu gostei desse dos kaiju. Mais um que eu li pro desafio das palavras-chave do Geek Freak foi De Jogos e Festas, do José J. Veiga, pela Companhia das Letras. Esse é um autor do Goiás, e esse livro reúne 3 novelas, então como se fossem 3 contos grandes, 2 maiores e um menorzinho. E os 3 contos muito diferentes um do outro, mas muito bem escritos. O primeiro é de uma família que perdeu um dos filhos, e o outro filho fica um pouco num limbo, assim, ele se sente mal por ter perdido o irmão, ao mesmo tempo ele vê a família dele nesse luto muito profundo, o pai dele entrando numa depressão fortíssima e ele não sabe muito bem o que fazer. Ele vai atrás dos ambientes em que o irmão dele estava para tentar descobrir alguma coisa. Então essa é a primeira novela. A segunda fala sobre uma terra plana, mas é mais legal do que isso, tá? Não é só uma terra plana. É como as pessoas sofreram uma lavagem cerebral para ver tudo plano, inclusive a terra. E o terceiro conto chama-se O Trono no Morro. Lembrou muito Guimarães Rosa. Quem já leu, principalmente A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Esse aqui, o terceiro conto desse livro, ele é eu não sei se é uma homenagem ao Guimarães Rosa,
mas ele é muito parecido, mas com uma linguagem mais acessível. Então, quem tem medo do Guimarães Rosa, eu acho que pode começar pelo José J. Veiga, principalmente por essa terceira novela, e se acostumando um pouco com o mote, de modo geral, e depois partir pro Guimarães Rosa, porque não dá pra ficar sem Guimarães Rosa também. É muito maravilhoso. Mais um de não ficção que eu amei esse ano foi A Invenção do Monstro, do Golem ao Zumbi, de Fernando Wugman, pela Luva Editorial, ou melhor, Luva Editora. Eu descobri esse autor em uma flip, e gente, que livro legal, também um livro de não ficção, em que ele analisa os monstros da literatura, alguns, né, da literatura, como o Golem, o Frankenstein, né, o monstro do Frankenstein, a criatura, o Médico e o Monstro, fala do Caliban, do Shakespeare, e chega até os filmes. Então ele vai falar também dos monstros, por exemplo, dos zumbis, entre outros. É um livro que também tem vários ensaios, você consegue ler separadamente. Eu acabei lendo tudo, mas análises muito boas e resumos das obras também. É legal porque às vezes você precisa lembrar de alguns detalhes, e esse livro tem uma sinopse de cada uma dessas obras, além da análise, que é muito bem feita. Mais um de mistério, mas dessa vez de não ficção, é o livro As Suspeitas do Sr. Witcher, de Kate Summerscale, pela Companhia das Letras, com tradução de Celso Nogueira. O subtítulo desse livro é A História Real de um dos crimes mais chocantes da Inglaterra vitoriana e do detetive que inspirou Charles Dickens e Arthur Conan Doyle. Esse livro, então, se passa na Inglaterra, 1860, ele começa no ano de 1860, e nesse ano acontece um crime bárbaro, assim, de uma criança some de uma grande propriedade rural lá na Inglaterra. Pensa em Downton Abbey, sabe? Uma propriedade grande com uma família rica e que os empregados moram lá também, alguns deles. E um dos meninos pequenos dorme num quarto junto com uma bebezinha, que é a irmã dele, e com a babá. Mas no meio da noite esse menino some e ninguém encontra, e eles veem uma janela aberta, todo mundo fica muito desconfiado, e no dia seguinte tem uma busca pelo menino e encontram o corpo desse menino, assim, num estado muito horrível. E aí começa uma investigação para entender o que aconteceu. Porém, era uma época que na Inglaterra a força policial ainda não tinha se profissionalizado. Estava começando a ter a figura que a gente chama de detetive. E esse Sr. Witcher, ele vai ser meio que o exemplo para detetives famosos, como Sherlock Holmes, por exemplo, porque ele vai ter essa capacidade de observação, de análise, de investigação muito minuciosa. Ele tem uma frieza também. Então, várias dessas características do Sr. Witcher vão aparecer depois na literatura. E como o pessoal da própria comunidade rural não consegue resolver o crime, vão chamar o Sr. Witcher, que é um detetive na força policial em Londres, na recém-nascida Scotland Yard, e ele vai tentar empregar esses métodos dele de dedução para chegar no assassino e reconstruir mais ou menos o que aconteceu. É um livro muito bom de jornalismo, tá? A Kate Summerscale é jornalista, ganhou prêmio com esse livro. Eu adorei. O começo eu achei um pouco mais arrastadinho, mais descritivo, porque é um momento que descreve o crime mesmo. E depois as coisas começam a se desenrolar, a investigação toda. Eu gostei muito, muito mesmo. É pra quem é fã do gênero. Aí eu li um que tava em alta, no hype, que é o livro Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros, de Michel Alcoforado, pela editora Todavia. O Michel Alcoforado é um antropólogo do Rio de Janeiro, que tem um podcast chamado É Tudo Culpa da Cultura. Eu conheci ele através do podcast, inclusive, depois que veio o livro. E a minha dica é a terceira temporada do podcast, tá? Ele leva vários antropólogos, várias antropólogas para dar entrevistas sobre as suas próprias pesquisas, e são entrevistas maravilhosas. As da terceira temporada são sobre o corpo. Então ele vai abordar o corpo humano de várias perspectivas diferentes. Mas esse livro aqui é a pesquisa de doutorado dele, se eu não me engano. O Michel Alcoforado foi pesquisar como é que os ricos brasileiros se enxergam, que tipo de simbologias eles usam para mostrar que são ricos, quais são os códigos internos que existem nesse grupo. Só que ele se depara com um monte de problemas para realizar essa pesquisa. Primeiro, o que é rico? Né? Como é que a gente define riqueza? Quem ganha mais de tanto por mês? Quem tem tanto de patrimônio? E aí ele vai chegando perto desses ricaços, e todo mundo que ele entrevista, o ricaço fala, eu não sou ricaço. Ricaço é aquele outro ali. Aí você vai ver, o cara tem mais dinheiro ainda, mais propriedades, mais patrimônio. Então ele vai fazer um raio-x dos ricos no Brasil. Como é que no Brasil a riqueza é vista, interpretada, esses melindres todos. É muito legal o livro, eu gostei muito. Teve gente que achou um livro pouco acadêmico.
ele realmente não é muito acadêmico, ele é uma pesquisa de doutorado, mas eu acho que Michel adaptou o texto para um público amplo, para um público leigo. Então, se você não é da antropologia, como eu não sou também, você vai entender super bem o que ele está falando aqui. Eu adorei que ele mostrou pra gente o caminho da pesquisa, os perrengues que ele passou, pra gente ver que a pesquisa não é uma coisa fácil e rápida e objetiva, ela demanda dinheiro, ela demanda tempo, e eu acho que Michel Alcoforado conseguiu fazer tudo isso com muito louvor. Também adorei ler esse ano 10 lições sobre Foucault, de André Constantino e Asbeck, pela editora Vozes, um livrinho de bolso. Essa coleção toda, 10 lições sobre um determinado pensador ou pensadora, da editora Vozes, é muito boa. Alguns melhores do que outros, tá? Alguns eu acho que são 4 estrelas. Esse aqui é 5 estrelas. O Asbeck consegue apresentar pra gente a teoria do Michel Foucault, o percurso intelectual dele, e você tem uma visão panorâmica das obras principais do Michel Foucault. Então esse é muito bom se você tá a fim de entender um pouquinho melhor a filosofia do Michel Foucault. Também peguei mais um do Ailton Krenak, também uma versãozinha de bolso, o tamanho dele é pequeno. O livro é A Vida Não É Útil, publicado pela Companhia das Letras. Ailton Krenak é esse filósofo indígena do povo Krenak. E esse livro reúne 5 entrevistas ou lives que o Ailton Krenak fez, principalmente no momento da pandemia de Covid-19. E nessas entrevistas ele vai fazer grandes críticas ao nosso modo de vida atual, ligado no consumismo, ligado no esgotamento da natureza, na dependência das altas tecnologias, das coisas virtuais, do capitalismo. Então, um livro muito lúcido, muito urgente, eu acho, para a gente pensar a nossa realidade. E com um texto delicioso, porque ele vem dessa tradição oral, que tem essa fluidez natural, né? Ele fala muito bem, o Ailton Krenak, e isso foi transformado em livro, então não percam. E as 2 últimas leituras excelentes que eu tenho para apresentar para vocês, uma delas é Paula, da Isabel Allende, pela editora Bertrand Brasil, com tradução de Irene Moutinho. Isabel Allende é essa autora chilena, que vocês acho que já conhecem, talvez pelo livro A Casa dos Espíritos, mas esse livro, Paula, é uma não ficção escrita pela Isabel Allende para sua filha, Paula. A Paula já tinha quase 30 anos de idade, se eu não me engano, na época que esse livro foi escrito, em 1991, eu acho. E a Paula teve uma doença muito agressiva que se manifestou nessa época. Ela tinha acabado de se casar e essa manifestação da doença fez com que ela entrasse em coma, num coma muito profundo. E a Isabel Allende ficou do lado da Paula durante meses no hospital, em coma. Depois em casa também, levou ela para casa, mas a Paula já estava bastante debilitada, sem consciência. E a Isabel Allende escreveu esse livro num formato híbrido. É um livro que ao mesmo tempo é uma carta para Paula, contando um pouquinho sobre a família delas, sobre a infância e a juventude da Isabel Allende, e também é um desabafo da Isabel Allende por estar perdendo a filha, né? Não reconhece mais a filha, a personalidade que era tão vibrante da filha dela, agora numa cama de hospital, sem conseguir se expressar de forma nenhuma, sofrendo bastante com essa doença. Então, um livro muito comovente, muito bem escrito, assim, vívido. Você viaja junto com a Isabel Allende, que ela já morou em vários lugares diferentes, vários países diferentes. Ela conta sobre a história do Chile também, o tio dela, o Salvador Allende, o presidente que foi deposto pelo governo militar no Chile, pela ditadura. É um livro muito rico, gente, vocês têm que ler. Se você gosta de não ficção, se você gosta de autobiografia, mas é uma autobiografia muito bem escrita, assim, um livro de memórias mesmo, um livro sobre luto ao mesmo tempo. Ele faz esses jogos entre presente e passado. A Isabel Allende passeia muito bem pelo presente, que quando a filha dela está na cama de hospital, e pelo passado da família e dela própria. Então esse livro é uma grande indicação para vocês de 2025. Embora ele não tenha sido lançado em 2025, né? E a minha última leitura excelente de 2025 é o livro Memórias da Plantação, de Grada Quilomba, Episódios de Racismo Cotidiano, pela editora Cobogó, com tradução de Jess Oliveira. A Grada Quilomba é uma autora portuguesa, ela é psicóloga e artista interdisciplinar, e ela foi fazer o doutorado dela na Alemanha. Ela é negra, e lá na Alemanha ela se deparou com um monte de coisas diferentes do que em Portugal. E algumas coisas parecidas também. No começo do livro ela analisa isso. O livro é a tese de doutorado dela.
E eu achei muito bacana o jeito como ela traz uma subjetividade nessa tese. Aliás, ela defende isso. Ela vai dizer o seguinte: como é que eu posso falar sobre racismo sem contar da minha própria experiência? Eu, como mulher negra na Europa, né? Primeiro em Portugal, um país extremamente colonialista, racista, e depois na Alemanha, também um país muito racista, com uma história um pouquinho diferente, né, em relação à colonização, mas também com genocídios na conta, muita xenofobia, e ela vai falar sobre isso no livro. E além de tudo, ela entrevista algumas mulheres negras na Alemanha para entender a experiência delas. E ela vai falar sobre o racismo cotidiano, que são exatamente situações racistas que vão se acumulando ao longo da vida da pessoa. Parecem coisas pequenas, mas ela vai mostrar como tudo isso acaba gerando situações psíquicas, psicológicas, parecidas com trauma, por exemplo. É um livraço muito impactante, vocês têm que ler. Eu demorei um pouquinho para ler, mas esse estava nos meus 40 livros de não ficção para ler antes dos 40 e valeu demais a pena. Não deixem para depois, que nem eu fiz. E agora sim, vamos aos meus livros favoritos, aqueles que mexeram comigo num nível pessoal, emocional. Começando pelo Noir Rarefeito, do Jon Krakauer, pela editora Companhia das Letras, com tradução de Beth Vieira. O subtítulo do livro é Um Relato da Tragédia do Everest, em 1996. O Jon Krakauer é um jornalista dos Estados Unidos. Ele escreveu também Na Natureza Selvagem, que é um livro que talvez alguns de vocês conheçam. Eu gosto muito, inclusive, do outro livro também. E ele é alpinista. Foi convidado a fazer parte de uma expedição ao Everest, e ele aceitou, ele topou. Foi junto com um grupo de pessoas para lá. Só que exatamente na expedição da qual ele estava participando, aconteceu uma grande tragédia. Teve uma alteração súbita no microclima do topo lá do Everest, no dia em que eles estavam escalando o topo mesmo. E isso gerou um monte de mortes. Não só do grupo dele, mas de outro grupo que também estava escalando nesse mesmo dia. E ele vai narrar tudo aqui nesse livro, em detalhes. Eu acho que tem gente que acha um livro meio lento e descritivo. Eu não acho. Eu acho que a lentidão faz um pouco parte do processo e conversa muito com o conteúdo do livro, que é essa escalada do Everest, né? Então eu senti que eu estava também escalando junto no momento que eu estava lendo o livro, porque ele tem essas paradas pra gente respirar, pra gente se aclimatar. O Everest, ele é feito em etapas, né? Então, a escalada dele, que eu digo. Então, você sobe até tantos metros, dá uma parada para o seu corpo se acostumar com aquela altitude. E eu acho que o livro mimetiza muito bem esse processo. Livraço, gente. Eu fiquei obcecada com histórias do Everest. Eu fui atrás de outras coisas, documentários e tudo. Então, foi um livro que mexeu muito comigo. E também foi uma leitura para o piquenique literário. Conseguimos trazer um alpinista brasileiro que subiu o Everest algumas vezes para contar a experiência dele. Foi muito bacana. Outro favorito, esse já é favorito da vida há muito tempo, mas eu reli agora em 2025 e ele continua sendo um grande favorito. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, pela Penguin Companhia, com tradução de Christian Schwartz, introdução e notas de Maurice Hindle e pós-fácil de Rui Castro. Vocês já conhecem a história do Frankenstein, um cientista que fica obcecado por vencer a morte. Então ele vai desenvolver uma forma de criar vida a partir de cadáveres, a partir de corpos mortos. Só que ele não planeja as coisas muito bem. Ele faz tudo isso no impulso, ele dá origem a uma criatura e abandona essa criatura nesse mundo cão que a gente vive, né? Então essa criatura, que é muito feia, ela é muito deformada, ela é muito repugnante, são esses termos que ela usa aqui no livro, vai sofrer com o julgamento social. As pessoas vão olhar para ela e vão se assustar e vão querer agredi-la e não vão aceitá-la. E é uma criatura inicialmente muito ingênua, muito boazinha, assim. Só que ela vai ficando ansiosa, ela vai se sentindo rejeitada, e isso vai gerando uma agressividade dentro dela contra o seu próprio criador. Então a história do livro basicamente é essa: o monstro, a criatura, começa a perseguir o seu criador, e a história vira um grande drama, uma grande tragédia. Livraço. Tem um monte de coisas filosóficas aqui nesse livro. Se você quiser ver uma análise um pouquinho mais aprofundada, eu tenho um vídeo sobre o Frankenstein, que é um dos meus livros favoritos da vida. É um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal. Vou deixar aí nos cards e no box de descrição, se você quiser assistir. Tem mais coisa pra falar sobre ele, assim, quero ver se eu consigo gravar um outro vídeo complementando a primeira análise. Mas fica a dica, Mary Shelley genial ao escrever este livro. Outro dos meus favoritos do ano foi Diógenes, o Cínico, de Luiz E. Navia, pela editora Odisseus,
com tradução de João Miguel Moreira Alto e tradução do texto grego de Luiz Alberto Machado Cabral. Esse livro é sobre um filósofo cínico chamado Diógenes de Sinope. O cinismo é uma corrente filosófica helenística, portanto, do final do período grego ali, pregava o afastamento das convenções sociais. Os cínicos achavam que as convenções sociais ou as convenções humanas eram somente uma forma de falsear a vida humana. Portanto, o jeito mais autêntico de viver, a forma mais verdadeira de você buscar a felicidade, a tranquilidade, seria se afastar dessas normas sociais que não fazem sentido. Só que o Diógenes não deixou nada escrito. Então, pelo menos não chegou até a gente. Então, é muito difícil encontrar alguma coisa sobre o cinismo que seja boa. E esse livro, gente, é magnífico. Olha o tanto de marcação que eu fiz. Eu amei. O Luiz Navia é colombiano, mas ele é professor nos Estados Unidos de filosofia. E ele aqui faz um livro muito completo sobre o Diógenes, sobre o cinismo. Vai falar sobre as influências filosóficas do Diógenes. Eu achei um livro completíssimo e mal posso esperar para ler mais livros desse autor. Por favor, editora Odisseus, tragam mais coisas do Luiz Navia, porque eu acho que esse cara escreve muito bem, com muito rigor e de um jeito completo sobre aquilo que ele se propõe. E para finalizar, minhas leituras favoritas, Nied Guidon, Uma Arqueóloga no Sertão, de Adriana Abujanra, pela editora Rosa dos Tempos. Esse livro faz parte de uma coleção da editora Rosa dos Tempos, chamada Coleção Brasileiras. Tem um já da Conceição Evaristo também. É organizada pela Josélia Aguiar e traça perfis de brasileiras importantes para o nosso país. A Nied Guidon, com certeza, é uma delas. Arqueóloga que foi responsável por pesquisar lá no Piauí as pinturas rupestres que existem por lá. Inclusive, ela criou uma teoria a partir das descobertas que ela fez lá, dos vestígios e tudo, de que o ser humano, os primeiros humanos na América não teriam vindo pelo Estreito de Bering, portanto não teriam vindo pelo hemisfério norte. Os mais antigos que existem, pelo menos dos vestígios que já foram encontrados, estão no hemisfério sul, o que sugere que a migração para a América foi feita também via oceânica, via navegação. E isso foi um escândalo no mundo da arqueologia, lá nos Estados Unidos principalmente. Arqueólogos dos Estados Unidos ficaram muito resistentes a essa teoria da Nied Guidon e que aos poucos é uma teoria que foi se confirmando. E além disso, ela transformou a região ali de São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela conseguiu montar ali um parque protegido, que é o Parque da Serra da Capivara, um polo de turismo ali na região, que deveria ser muito maior e muito mais valorizado, né? Aliás, isso é o que aparece muito no livro. É um livro em que a Adriana Abujanra, que é jornalista, foi entrevistar a Nied Guidon quando ela ainda estava viva, mais ou menos em 2021. Ela faleceu agora em 2025, infelizmente. Mas a Nied Guidon conta um pouco dessa trajetória de pesquisa dela, de montagem do Parque da Serra da Capivara e dos perrengues que ela passa para poder conseguir financiamento para a pesquisa dela, para a preservação desses sítios arqueológicos, para a atração do turismo. Então ela montou museus lá, ela ajudou a montar uma universidade, um aeroporto para as pessoas conseguirem chegar no Parque da Serra da Capivara com mais facilidade. E ela comprava briga mesmo, viu? Com pessoas da região ali, coronéis que não queriam deixar a propriedade, que ameaçaram ela de morte, com o poder público também, sempre pedindo financiamento, com entidades privadas. Então, é uma mulher que vocês têm que conhecer. É outra das minhas obsessões desse ano, além do Everest. Agora eu também sou grande fã do Parque da Serra da Capivara. E, diferentemente do Everest, que eu quero longe de mim, é bonito de ver e tal, mas não quero ir, o Parque da Serra da Capivara eu quero e preciso ir, assim que possível. Essas foram as minhas leituras favoritas de 2025, espero muito que vocês tenham gostado. Vou falar rapidinho das minhas decepções literárias desse ano, que foram 5 no total. Começando por Sir Richard Francis Burton, de Edward Rice, pela editora Companhia de Bolso, com tradução de Denise Botman. Uma biografia de um militar inglês na época do imperialismo e que colaborou muito com o orientalismo, que é um conjunto de disciplinas para estudar o chamado Oriente, entre aspas, porém é um estudo com intenções imperialistas por trás, né? Eu gosto muito de estudar essa questão do imperialismo europeu com outros continentes, mas eu esperava um livro mais temperado, um livro mais aventuresco, e é um livro meio seco.
Ele é só uma biografia do Sir Richard Francis Burton, um livrão, grandão. Mas ele não tem muita alma, sabe assim? Então foi uma decepção pra mim. Lembrando aqui que as decepções literárias não significa que o livro seja ruim, mas que eu me decepcionei. Eu tinha altas expectativas e o livro não cumpriu o que eu esperava. A segunda decepção pra mim foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, pela Companhia de Bolso também, tradução de Teresa Bulhões de Carvalho. Eu tinha muitas esperanças de que A Insustentável Leveza do Ser fosse ser um dos meus livros favoritos da vida, assim. De tanto que as pessoas falavam que eu tinha que ler, que é um livro muito filosófico. E, gente, eu não gostei desse livro. Eu achei que ele força a ser reflexivo, a ser filosófico. O que eu mais gostei foi a narrativa mais política, porque o autor é da República Tcheca, né? E ele vai falar um pouquinho uma parte da história ali daquela região. Então essa parte política me chamou mais atenção. Mas a parte filosófica eu achei meio forçada, tem coisa errada ali no meio. Também o romance que acontece, o drama que acontece não me fisgou. Então não foi legal. A minha terceira decepção desse ano, que talvez seja um pouco polêmica, foi o livro Susan Sontag, Entrevista Completa para a revista Rolling Stone, de Jonathan Cott, pela Editora Autêntica, com tradução de Rogério Bettoni. Eu tinha muita expectativa para esse livro também. Eu admiro muito a Susan Sontag, e eu tinha ouvido falar muito bem dessa entrevista. Eu tenho colegas, amigas aqui do Booktube que amam esse livro, e eu entendo porque elas amam, mas eu não amei. Eu só achei um livro de entrevistas, assim, não sei, achei diferente do que eu estava esperando. Eu também queria umas reflexões mais potentes, e é uma entrevista, né? Então, não sei, não aprofundou quanto eu queria. Outro que me decepcionou muito foi O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, de Marilene Patu Matiz, pela Editora Rosa dos Tempos, com tradução de Júlia da Rosa Simões. Eu achei que esse livro fosse ser sobre a pré-história, vestígios pré-históricos das mulheres e estudos relacionados a isso. E, na verdade, o livro fala pouco sobre isso. O livro é mais sobre como as mulheres foram silenciadas ao longo da história do que sobre a pré-história mesmo, sobre a arqueologia, que é um tema que eu tô muito ligada, eu tô muito instigada. Então o livro não teve muito a ver com o que eu tava esperando. Esse percurso das mulheres serem silenciadas, esquecidas, é uma coisa que eu já estudo há algum tempo. Então foi mais do mesmo pra mim. Por isso foi decepcionante. A quinta e a sexta eu vou falar juntas, tá? A quinta e a sexta decepções, elas têm uma pegada meio parecida. São o livro Bem-vindos à Livraria Hyunandong, de Hwang Bo-heon, pela Editora Intrínseca, com tradução de Jae Hyun-woo. E também o livro Amêndoas, de Won Pyong-song, pela Editora Roku, com tradução de Yong-hui Kyo-pan. Esses dois livros estão dentro de um gênero chamado ficção de cura, que agora tá na moda, e são livros mais leves, que falam com otimismo sobre a nossa vida, como é que a gente pode se transformar, melhorar. E eu entendo o apelo, mas não é pra mim. Eu entendi que não é muito meu estilo de livro. Eles vão falar sobre pessoas que superaram alguma coisa da vida, que era alguma coisa muito incômoda. Então, no caso de um deles, a moça sofre um burnout no trabalho e ela vai procurar uma outra forma de vida, que é abrindo uma livraria de bairro. E no outro caso, é um menino que nasce com uma amígdala com um tamanho um pouquinho diferente do que o tamanho regular das pessoas. E com isso, esse protagonista não consegue expressar ou sentir emoções da mesma forma que a gente expressa e sente. Então, são duas dificuldades, realmente, mas que, eu achei, principalmente do Amêndoas, eu achei que teve um desenvolvimento muito fraco do livro. Teve muitas falhas, teve muitas correrias da autora, muitas coisas não resolvidas, não explicadas, e não de um jeito bom, porque às vezes eu gosto quando alguma coisa não é tão explicada, sabe? Mas no caso desses livros, eu acho que, desse livro específico, Amêndoas, acho que a autora pecou nesse sentido. E o último que eu tenho pra falar pra vocês, das decepções, é O Ano em que Morri em Nova York, de Mila Combe, pela Editora Planeta. Eu queria muito ter amado esse livro, porque o começo dele eu amei. A primeira parte do livro fala sobre uma moça que se separou de outra moça, da esposa dela. Elas já estavam juntas há alguns anos. Elas moravam em Nova York e elas resolvem se divorciar, basicamente. Então essa primeira parte fala com muita sinceridade sobre esse processo de coração partido, sabe? De você ainda tá ligado na pessoa, você lembra dos bons momentos e você tá angustiado, triste, em luto por esse relacionamento que se perdeu. Então eu acho que ela descreve super bem, de um jeito
concreto esse processo doloroso pelo qual quase todo mundo passa. Só que as partes 2 e 3 do livro foram para outro caminho completamente diferente, assim. Se ficasse na primeira parte, estaria nas minhas melhores leituras do ano. Mas a segunda e a terceira partes vão para uma espécie de recuperação dessa protagonista, mas é uma recuperação meio mística, meio tilelê, assim, que não tem nada a ver comigo. E aí eu fiquei decepcionada, infelizmente. É isso, gente. Resumão, embora tenha ficado grande o vídeo, desculpa aí, mas eu preferi fazer um vídeo só das minhas melhores leituras de 2025, das decepções também, que felizmente não foram muitas. Espero que vocês tenham gostado, anotado algumas dicas. De novo, não esquece de deixar um joinha pra mim, deixa um comentário também. Eu quero saber quais foram as suas melhores leituras de 2025, deixa a dica pra mim. E também, se der, me fala alguma decepção que você teve esse ano, algum livro que você queria muito e que você esperou muito pra ler, e no final das contas não era nada do que você estava esperando, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo, fiquem ligados que vem aí muita coisa boa. Um beijo, até o próximo.